Bem-vindos a mais uma apresentação do nosso canal e hoje eu trago mais um caso clínico para a gente discutir aqui juntos. Lembrando que o mais importante não é chegar no diagnóstico, mas sim fazer o raciocínio clínico. Até porque pelo nome da aula você já sabe qual é o diagnóstico. Mas o mais interessante é raciocinar, pensar como que a gente chega no diagnóstico. Então, hoje nós vamos apresentar o nosso nono caso do canal. E aqui está o nosso caso de hoje. Um paciente sexo masculino, 68 anos de idade, hipertenso, diabético há 15 anos, com histórico de doença arterial coronariana e insuficiência cardíaca congestiva, com fração de ejeção de 35%. Ele foi admitido no pronto-socorro com quadro de dor torácica intensa e sudorese, sendo diagnosticado com infarto agudo do miocárdio de parede anterior. Então, um paciente com hipertensão e diabetes de longa data, com um histórico importante de cardiopatia, doença coronariana, insuficiência cardíaca, que chega no pronto-socorro com um infarto de parede anterior. Durante a internação, ele evoluiu com choque cardiogênico, necessitando de suporte com drogas vasoativas e ventilação mecânica. Então, estamos diante de um paciente grave, né, que fez um infarto, evoluiu com choque, precisa de terapia intensiva, tá com drogas vasoativas em ventilação mecânica. E a questão aqui é que durante a internação ele evoluiu com redução progressiva do débito urinário. Então, uma oligúria por mais de 12 horas e aumento dos níveis séricos de creatinina. A creatinina basal dele era de 1,1 e em 48 horas evoluiu para 3,2, então um aumento importante aí das escórias nitrogenadas. Bom, até aqui, o que a gente pode pensar? Um paciente com quadro grave, né? Quadro cardíaco grave e que evolui com queda da função renal. Principal causa de insuficiência renal aguda na terapia intensiva é a insuficiência renal pré-renal, ok? Então, na insuficiência renal pré-renal, o que acontece é que você tem uma diminuição, redução da perfusão sanguínea renal, ok? Então, não está chegando sangue no rim, nesse caso, porque o paciente está chocado, né? Então, estado de choque, um choque cardiogênico, diminuindo a perfusão renal, e isso leva a um quadro de insuficiência renal aguda pré-renal. Essa é a principal causa de insuficiência renal aguda na terapia intensiva. Mas vamos ver se os exames complementares batem com isso? Ele tem uma hemoglobina de 13, leucócitos de 12.000, plaquetas de 210.000. Até aí nada demais. Tem uma gasometria com pH de 7,30, um bicarbonato de 18, um lactato de 4,2, compatível com o quadro do paciente. Uma função renal com a creatinina de 3,2, a prévia era 1,1, uma ureia de 75. Ele tem o sódio de 138, normal, potássio de 5,1, normal também. E aqui vamos ao exame de urina. Ele tem um exame de urina com uma densidade urinária de 1010, uma proteinúria discreta e presença de cilindros granulosos e epiteliais. Além disso, ele tem um sódio urinário de 45 e uma fração de excreção de sódio de 3%. O que me faz excluir, né, tem menos possibilidade de uma insuficiência renal pré-renal apenas. Por quê? Porque na insuficiência renal pré-renal, o sódio urinário e a fração de excreção de sódio eles estão diminuídos. Sódio urinário abaixo de 40, fração de excreção de sódio abaixo de 2%. Né? Por quê? O rim está sendo menos perfundido, então ele vai aumentar a reabsorção de sódio e água para tentar manter uma volemia adequada. Então, na ira pré-renal, a quantidade de sódio na urina está reduzido, diferente do que acontece aqui no caso.
né? Esses exames laboratoriais, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, eles são muito compatíveis com necrose tubular aguda, onde você tem lesão do túbulo, do epitélio tubular, que atrapalha a reabsorção de sódio e água. Então, a quantidade de sódio excretada na urina está maior. Então, essa é a principal diferença que a gente tem entre a ira pré-renal e a necrose tubular aguda. Os exames, principalmente sedimentos urinários com a presença de cilindro granuloso e epitelial por conta da lesão do epitélio do túbulo, né? Esse túbulo ele vai descamar, esse epitélio ele vai cair ali no filtrado e vai aparecer no exame de urina, ok? Vamos detalhar um pouquinho mais para frente. Essa então é o nosso tema da aula de hoje, necrose tubular aguda. É uma causa frequente de insuficiência renal aguda em paciente hospitalizado depois da insuficiência pré-renal. Primeira causa, insuficiência pré-renal, ok? Mas a gente tem sempre que pensar na necrose tubular aguda também como uma possibilidade. Inclusive, a necrose tubular aguda, na maioria das vezes, ela é secundária a uma ira pré-renal, né? Então, uma ira pré-renal pode desencadear uma necrose tubular aguda. Então, a doença se caracteriza por lesão dos túbulos renais, então entra no grupo das doenças túbulo-intersticiais, né? É uma doença que vai acometer o túbulo renal, né? A gente tem as glomerulopatias e a gente tem as doenças túbulo-intersticiais. A necrose tubular aguda é uma doença túbulo-intersticial. Então, o que acontece é necrose, perda do epitélio do epitélio tubular, né, do túbulo renal, e esse epitélio que vai descamar, ele pode obstruir o lúmen tubular. Consequentemente, acontece redução da função renal, com redução do débito urinário e elevação das escórias nitrogenadas. Então, principalmente túbulo proximal e porção ascendente da alça de Henle são as estruturas mais acometidas, porque eles estão na parte mais interna da medula, que é mais sensível à falta de ATP. Então, essas células podem obstruir o túbulo, mas esse quadro ele pode ser reversível. O túbulo ele pode se regenerar. Então, a necrose tubular ela pode ser autolimitada. Para isso, é muito importante que a gente saiba diagnosticar essa condição e, sobretudo, reverter, tratando a causa. O que gerou a necrose tubular aguda? Foi uma ira pré-renal? Foi uma nefrotoxina? Então, revertendo a causa, eu tenho chance de regenerar esse epitélio e o paciente melhorar. Bom, então entrando nas causas, choque e hipotensão prolongada é o nosso caso, é a principal causa. Sepse, síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Pós-operatório, então a gente tem aqui cirurgia cardíaca, ressecção de aneurisma abdominal, cirurgia hepatobiliar. São cirurgias onde você tem uma perda de volume potencialmente grande, né? Perda sanguínea muito grande. Medicamentos nefrotóxicos, estão lembrando dos aminoglicosídeos, anfotericina B, né? Contraste iodado, né? Uma coisa que a gente sempre se preocupa, paciente que vai fazer exame de imagem, vai usar contraste iodado. Pigmentos, né? Nefrotóxicos, como hemoglobina, mioglobina, então paciente que sofre rabidomiólise e que aí tem o excesso de mioglobina, essa mioglobina pode causar lesão do túbulo, levando a necrose tubular aguda, né? Cisplatina, pentamidina, foscarnet, cidofovir, tenofovir, né? Imunoglobulina intravenosa, manitol, principalmente pacientes tratados com altas doses de manitol, né?
alguns canabinoides sintéticos, né? Venenos como etilenoglicol. Recentemente teve aquele problema em Minas Gerais com aquela cerveja que tinha um excesso de etilenoglicol, veneno de cobra, veneno de aranha, herbicida, né? Então são todas causas de necrose tubular aguda. De longe, ela acontece principalmente por hipoperfusão renal, muito comum em quadros de choque, hipotensão prolongada, hipovolemia, mas também várias substâncias, medicamentos, pigmentos, venenos também podem levar ao quadro. O que acontece aqui é que a partir da lesão você tem queda da filtração glomerular. Então, lesou o túbulo, queda na reabsorção proximal, no túbulo proximal de NaCl. Aumenta o cloreto na mácula densa e isso provoca vasoconstricção da arteríola aferente. Além disso, então a vasoconstricção da arteríola aferente vai diminuir a taxa de filtração glomerular. Descamação das células obstruindo o túbulo e esse fluido ele pode extravasar para o intestino e ser reabsorvido para o plasma. Nem toda NTA tem oligúria, então em alguns casos não esperem a presença de oligúria, nem sempre ela está presente, então pode ter ausência de oligúria, né? Porque a perda de capacidade de reabsorção pelo túbulo pode manter um bom débito urinário. Então, mantendo o paciente com bom débito de urina. Não é o nosso caso, nosso paciente tem oligúria, mas pode ser uma causa de insuficiência renal aguda sem oligúria. Bom, então a principal causa é a isquemia, né, por períodos prolongados de insuficiência renal aguda pré-renal, né? Então, a insuficiência renal pré-renal pode levar a uma necrose tubular aguda, né? A gente já falou das causas, nefrotoxinas e tem algumas fases, né? A necrose tubular aguda ela tem algumas fases. A primeira fase é a fase isquêmica, né? A fase isquêmica, você tem redução da perfusão renal e aí começa o início da lesão. Bom, e consequentemente a isso, a gente tem alterações histológicas importantes a partir dessa hipoperfusão renal. Quando você tem a lesão desse túbulo, a gente tem destruição da borda escova do túbulo proximal e áreas de perda de célula, essa perda é irregular. Além disso, tem dilatações focais dos túbulos. Então, algumas alterações histológicas que podem aparecer. Quadro clínico, oligúria, nem sempre está presente, nem toda necrose tubular aguda tem oligúria, né? Elevação progressiva de escórias nitrogenadas, e isso pode se agravar até o paciente desenvolver uma síndrome urêmica aguda, necessitando de diálise. Mas nem toda NTA vai evoluir para síndrome urêmica aguda a partir do momento que você reconhece e trata a causa. Na ira pré-renal, você tendo hipofluxo sem que você tenha necrose, você oferecer volume para o paciente vai restaurar a escória nitrogenada. Então, uma coisa que ajuda a diferenciar é você oferecer volume. Na ira pré-renal, você oferece volume, ele restaura a função renal, né? Nem sempre, mas é uma forma de diferenciar. Na necrose tubular aguda oligúrica, não tem resposta a volume, porque você já teve lesão do túbulo. Então, ofertar volume não vai gerar uma resposta inicial importante. No exame físico, a gente vai encontrar achados de hipovolemia, como taquicardia, mucosas secas, turgência cutânea reduzida, extremidades frias, hipotensão ortostática,
Sinais de insuficiência cardíaca congestiva, então o paciente pode ter estertor nas bases pulmonares, por exemplo, né? Edema periférico, pacientes com cirrose, por exemplo, eles podem apresentar ascite, insuficiência cardíaca também podem apresentar ascite, né? Distensão abdominal, síndrome do compartimento abdominal, pode ser uma complicação de uma cirurgia abdominal, e também a gente pode observar isso no exame físico. O exame físico, então, pelo exame físico, a gente não consegue diagnosticar uma necrose tubular aguda. O que a gente consegue, através do exame físico, é pensar na causa, né? Então, se a causa é um estado de hipovolemia, insuficiência cardíaca, choque, eu vou conseguir esses sinais através do exame físico do paciente. O diagnóstico, então, ele se dá basicamente pelos exames laboratoriais. Uma urina com densidade reduzida, então uma urina diluída, cilindros epiteliais e granulosos pigmentares. Então, a dica para necrose tubular aguda vai ser uma urina diluída, presença dos cilindros granulosos epiteliais, um sódio urinário elevado e uma fração de excreção de sódio aumentada. Então, aqui é a fórmula da fração de excreção de sódio. É o sódio da urina vezes a creatinina do plasma sobre o sódio do plasma vezes a creatinina da urina. E esse valor resultante multiplica por 100. Né? Então, fração de excreção de sódio, principalmente acima de 2%, sugerem muito necrose tubular aguda. E menor que 1% sugere ira pré-renal. Então, isso ajuda a gente a diferenciar. No próximo slide eu vou mostrar uma tabelinha, ok? Que vai me ajudar muito na diferenciação entre uma condição e outra, que é o principal diagnóstico diferencial da necrose tubular aguda, a insuficiência renal aguda pré-renal. E aqui está a tabelinha que eu falei. Então, como diferenciar uma ira pré-renal de uma necrose tubular aguda? Muito cobrado em concurso e uma tabelinha muito interessante da gente observar na prática. Primeiro, a osmolaridade da urina. A osmolaridade da urina está aumentada na ira pré-renal e diminuída na necrose tubular aguda. Ok? A densidade urinária ela está reduzida na necrose tubular aguda e aumentada na ira pré-renal, porque por conta da diluição. Na necrose tubular aguda a urina está mais diluída, na ira pré-renal ela está mais concentrada. A relação creatinina urinária e plasmática está acima de 40 na ira pré-renal e abaixo de 20 na renal. O sódio urinário diminuído na pré-renal, aumentado na necrose tubular aguda. E a fração de excreção de sódio menor que 1% na pré-renal e maior que 2% na necrose tubular aguda. O tratamento da necrose tubular aguda, não há tratamento específico. O ideal é que você previna. Então, naqueles pacientes com quadros de hipovolemia, choque, você restaurar, né, o estado vascular do paciente, restaurar o volume, melhorar a PA, vai ajudar a prevenir a doença renal, já que a principal causa é a ira pré-renal. Mas também aqueles pacientes que usam drogas que podem ser potencialmente nefrotóxicas, como o uso de contraste iodado, uso de aminoglicosídeo, né? Pacientes com quadro de rabdomiólise, então a hidratação desses pacientes é muito importante para evitar lesão renal. Então, tratar a doença de base, suspender medicações nefrotóxicas, manter o paciente euvolêmico, diálise caso necessário, e furosemida na fase inicial é muito controverso. Então, a intervenção mais importante é o tratamento precoce, principalmente na ira pré-renal, para evitar a progressão para a necrose tubular aguda. Se a necrose já está estabelecida,
O ideal é a gente manter um estado hemodinâmico bom para assegurar a perfusão renal. Evitar nefrotoxinas potenciais, para evitar mais lesão de rim. Então, o paciente já tem lesão renal, precisa fazer um exame de imagem, o ideal é que faça sem contraste iodado, se for possível, né? Tratar esses pacientes, eles podem evoluir para distúrbios hidroeletrolíticos e ácidos básicos. Caso isso aconteça, eu vou tratar uma acidose metabólica, uma hiponatremia, hipernatremia, né? Então, são medidas para evitar a progressão da lesão, tratar complicações e medidas de suporte. Bom, a furosemida, eu estava falando que é controverso, eles podem ser utilizados para gerenciar o estado de volume do paciente. Então, se o paciente está hipervolêmico, está com estertoração pulmonar, está muito congesto, o diurético ele pode entrar aí para ajudar a diminuir, por exemplo, a parte respiratória, se o paciente tiver muita congestão pulmonar. Tá? Existe um teste que a gente chama de teste do estresse à furosemida, em que você vai administrar em torno de 1 mg por quilo de furosemida para o paciente e vai se observar a diurese. Se depois de 2 horas mais ou menos a diurese for maior que 200 ml, isso é um sinal de que ainda tem função tubular remanescente. Então, o teste da furosemida ele pode te ajudar a detectar isso. Fez furosemida, aumentou o débito urinário, então ainda tem túbulo funcionante, ainda tem túbulo remanescente. Isso ajuda muito a definir o prognóstico do paciente. E o risco da necessidade de diálise também. Bom, o prognóstico depende da fase. Se está na fase inicial e a lesão ainda não se estabeleceu, o ideal é que eu previna, né? De 7 a 21 dias até 2 meses é a fase de manutenção, você já tem dano renal com necrose. E depois você tem uma fase de recuperação e regeneração, onde o paciente pode ter muita poliúria, tá? Então, o ideal é prevenir. Na fase inicial, o prognóstico é muito bom, mas quando você já tem dano, necrose, dependendo da extensão disso, a função renal pode não se recuperar. A letalidade ela pode chegar a 80%, e se os pacientes têm sepse, oligúria, são refratários à furosemida, acabei de falar da furosemida agora, ela ajuda no prognóstico, então se fez furosemida e não teve resposta nenhuma, pode ser que já tenha muito acometimento tubular. Se tem síndrome urêmica, se tem disfunção de outros múltiplos órgãos, né, isso vai gerar um prognóstico pior. Então, depende muito da gravidade desse quadro. Então, no nosso paciente do caso, o ideal é eu tratar esse choque cardiogênico dele, tentar manter um estado de volume, tentar melhorar a pressão para ter uma melhor perfusão renal. E, com isso, eu evitar a progressão da doença. Então, essa é a nossa aula de hoje. Uma aula bem tranquila, um tema fácil, muito importante na prática, porque é uma causa comum de lesão renal, é uma causa que pode ser potencialmente grave, então a gente tem que saber reconhecer. E para quem vai prestar aí concurso, residência, etc., é um tema também recorrente em provas de concurso ou de residência. É isso, pessoal. Não deixem de curtir, comentem, compartilhem, ajudem a gente a impulsionar o canal para mais pessoas poderem adquirir esses conhecimentos aí, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.